Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olá, queridos! Bem-vindos à paz do Senhor. Eu sou Ingrid e este é o canal Vida com Cristo. E o assunto do vídeo de hoje será o padrão para os maridos cristãos. Então, assiste até o final e seja abençoado. Ao marido que teme ao Senhor Jesus, é possível imitá-lo em toda a sua maneira de viver, inclusive com sua esposa. Se o marido cumprir com os seus deveres espirituais, conjugais, de direção, se tornará o marido que a sua esposa sempre sonhou. O marido é uma espécie de profeta do lar e com isso ele deve conduzir a sua família para terem uma vida espiritual abundante e equilibrada. O marido, como sacerdote do lar, ele assume a responsabilidade de cuidar do crescimento espiritual da sua esposa e da sua família. E nós podemos ver lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 25, que nos diz: amai as vossas esposas. A Bíblia nos mostra o governo da família em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É plano de Deus que o marido trabalhe para prover as necessidades da sua esposa e da sua família, e não deve atribuir a responsabilidade somente para a sua mulher. O marido, ele deve ser o cabeça da família. O cabeça significa que ele tem a autoridade. E o que é a autoridade? A autoridade não é uma ditadura, onde o homem grita com a sua esposa. A autoridade, ela não é garantia de respeito. A autoridade, ela deve ser com limites, com respeito. Não deve deixar de usar a autoridade, mas também não deve usar a autoridade como um individualismo. O marido, ele não deve tomar as decisões do lar sozinho, ele deve conversar com a sua esposa para que juntos possam entrar em um acordo para resolver todas as áreas da sua vida. O que é a autoridade? A autoridade é a responsabilidade que o marido possui, a responsabilidade de ser o cabeça do lar, de ser o líder do lar, de ser o sacerdote que irá conduzir a sua família até a ajudar a sua vida espiritual e na comunhão com o Senhor. Então, ele deve ser o exemplo. A autoridade sobre a esposa e os filhos é espiritual e essa autoridade, ela é conferida por Deus. E nós podemos ver que os deveres do marido com a esposa: o marido deve usar de cavalheirismo. Ele ajuda ela nas suas atividades, na sua vida. Então ele é ajudando com os filhos, para não sobrecarregar a sua esposa. Então ele deve usar de cavalheirismo e ele deve também
dar honra à sua mulher, porque a palavra nos diz que é um dever do marido ele honrar a sua esposa, e está na palavra que ele deve honrar a sua esposa como um vaso mais frágil, mais fraco. Não que a mulher seja fraca, mas ela é um ser mais emotivo, mais delicado. Então é preciso que o marido entenda e honra. Até porque a palavra nos diz que se o marido honrar a sua esposa, as suas orações não serão interrompidas. E nós podemos ver essa passagem, essa palavra em 1 Pedro, no capítulo 13, versículo 7, que nos diz assim: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Em Colossenses, no capítulo 13, no versículo 9, e não a trateis com amargura. Então a palavra do Senhor nos deixa claro que o homem deve usar da sua liderança e da sua autoridade com limites, com respeito com sua esposa, honrando como ser mais fraco, como sua companheira, como sua auxiliadora, né? Procurando estar de acordo com a sua vontade. Então, a esposa que sente o cuidado do marido, ela jamais irá negar a submissão. O marido deve cuidar de si mesmo, da sua aparência e também do governo da sua casa. Cabe ao marido consertar as coisas que estão quebradas para manter a ordem do lar. O marido deve governar bem a sua casa, criar os seus filhos com respeito. O marido é um líder na sua casa. Então, todo marido deve dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O marido deve conversar com a sua esposa sobre qualquer decisão que for ser tomada. O marido deve amar a sua esposa e lhe dar carinho. O marido deve compreender a mulher. Tem muitas responsabilidades, tem os filhos, tem a casa. Então, muitas vezes ela está cansada, sobrecarregada com a rotina dos filhos. Então, o marido deve ser compreensivo, não deve gritar com seus filhos e nem gritar com a sua esposa. Devem conversar em secreto quando tiver algum problema entre os dois. Maridos, amem as suas esposas com amor sacrificial, com amor que Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. O Senhor se entregou com amor sacrificial pela sua igreja, e a palavra nos diz que a mulher deve ser honrada pelo seu marido. O marido deve dar honra à sua mulher que está do seu lado para batalhar, para vencer as dificuldades do dia a dia, e que o marido possa cumprir o seu governo como um marido cristão. E é esse o objetivo do marido no lar, é ele ser o cabeça, ele ser o líder, ele ser o sacerdote. Conduzir a sua família com amor, com respeito, com dedicação, amando e compreendendo a sua esposa. Então, vamos ver aqui alguns conselhos para os maridos. Os maridos devem compreender as suas esposas. Os maridos devem ser equilibrados, não devem repreender as suas esposas na frente de outras pessoas para não humilhá-las. O marido deve ser sincero com a sua esposa, deve ser exemplo, deve ser trabalhador, deve presentear a sua esposa com cartões, flores, versos, palavras, com romantismo. Deve trazer o romantismo para dentro do seu relacionamento. Aquele marido que teme a Deus, que serve ao Senhor, que é um exemplo, ele deve sempre estar preparado para ser o companheiro ajudador, né, da sua esposa, um líder, um sacerdote que venha direcionar a sua família e os seus filhos. Então, a palavra nos diz que você deve honrar, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja.
E esta foi a mensagem de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos e não perca o próximo vídeo, pois estamos chegando no final desta série, a série Na Casa do Cristão. Terá apenas mais um vídeo que será para as esposas e logo após virá uma nova série que eu estou preparando para vocês. Então, obrigada por assistir esse vídeo, que Deus tenha abençoado a sua vida e a sua família.